Oi, aí já começamos. Olha lá, já tá entrando um pessoal lá. Boa noite, tudo bem, pessoal? Que legal. Pessoal, vou pedir para vocês que estão entrando, mandar aqui através do aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem. Tá convidando os amigos. Hoje talvez a gente tenha participação especial, porque eu tô com as crianças aqui em casa, só eu e eles. Então pode ser que eles participem junto com a gente um pouquinho. Esperar a Camila entrar. Hoje o assunto é perdão e cura, né? Um assunto bem relevante. Nós tratamos muito sobre isso, sobre esse assunto na igreja. Deixa eu ver se a Camila já entrou. Ah, tá aqui. Vou ver se ela já entra já. Oi! Deu certo! Tudo bem? Ai, tá dando Tudo certo. bem? Gente, tô amando esse negócio de live. Muito legal. Ai, que legal. E aí, Dá super certo no final. dá tudo certo. Aí eu fui só esperando, fui dando uma olhada entrando aqui, porque eu também. Na verdade, eu tô muito ruim de assistir live. Na verdade, eu não tô assistindo nada. Eu sempre vejo que tem um monte de gente na live, mas né, por falta de prioridade e tempo aqui no Vucu Vucu de casa. Então eu nem sabia, falei, vou ter que aprender hoje, mas tá bom, coisa boa. É muito simples, né? Eu ainda tô aprendendo a mexer com esse negócio, não sei muito bem, não. Tem hora que eu me atrapalho um pouco. Mas no final eu descobri que tudo dá É certo. isso aí, ai que bom. E aí, amiga, vamos falar um pouquinho então sobre perdão e cura? Vamos. Isso. Primeiro, assim, para mim, eu sou muito feliz de ser sua amiga e ter você aqui falando sobre esse assunto para mim é muito gratificante. Eu fico feliz com isso porque eu sei que foi uma área que Deus trabalhou muito, né, no seu É interior, falou verdade. muito com você, você foi muito curada. E aí, para começar, eu queria que você falasse, né, o que te embasa para estar aqui, né? Você faz parte da mesma, nós somos da mesma igreja, da Metodista, e você ele já é líder. Fala para o pessoal um pouquinho sobre você, para eles saberem. Então, bom, eu acho que assim, nós já somos amigas. A gente se conhece faz tempo, né, Dri? Mas a gente não é amiga íntima assim há tanto tempo. Foi uma amizade que veio de Deus mesmo, num momento certo. A gente frequenta a mesma igreja, né? Eu fiquei. Faz tempo que eu tô congregando na igreja de Arapongas, mas a gente ficou um tempo cuidando da igreja de Jaguapitã. Então eu fiquei um pouquinho ausente de Arapongas, porque a gente cuidou de um ponto missionário por um tempo lá. Ainda estamos cuidando, não do jeito que era antigamente, assim, que era bem frequente, mas a gente está cuidando assim na medida do possível. E assim, eu estou numa fase desacelerada agora, assim, ministerialmente. Na igreja física, né? Assim, no ponto físico, porque o meu ministério agora deu uma mudada, que foi quando a Manu nasceu. Então, a minha filha veio e aí, assim, deu uma mexida aí na minha agenda, no meu tempo, eu acabei priorizando ficar em casa mesmo. Aí, logo quando eu estava começando a retornar, foi muito engraçado. Eu comecei a retomar, porque eu tinha todo aquele cuidado de sair com ela e tal. Aí, quando eu comecei a voltar mesmo ativa, teve a paralisação. Falei, meu Deus, vamos ficar mais um tempo em casa. Mas, assim, foi Foi o uma tempo de surpresa para Deus. todos. Mas foi, Sim. mas foi muito bom que assim também está sendo um tempo de muita edificação da minha casa, né? Então a gente está aprendendo essa questão da religiosidade em si, a gente está aprendendo muito a servir a Deus do nosso coração, não no templo só, porque faz parte, não estou tirando a importância dele, ele tem uma importância muito grande, mas a gente tem um primeiro ministério que é a família, né? Então a gente está aí Sim. rebolando para conciliar em tudo, né?
Sim. E aí a questão... Peraí que hoje meu negócio aqui tá meio complicado. Deixa eu tirar aqui um negócio. Não, eu toda hora relo num negócio, fica aparecendo uma coisinha aqui. Eu vi, eu falei, nossa, que legal esse negócio. Ah, isso é bom, é isso aí. E eu acho que a questão de cura e assim, de perdão e cura, a Didi conhece minha história, né? Então, eu acho que eu já contei o meu testemunho para ela, de toda a minha vida, ela conhece praticamente toda a minha história. E eu passei por vários períodos, né? Processos de cura e de perdão, de liberação de perdão e depois de cura. E que graças a Deus, Deus me alcançou e mudou meu coração. Então, eu vejo o perdão e a cura como uma libertação também, né? Então, anda tudo junto ali, porque você não é livre se você não aprende a perdoar e não aprende a ser curado, né? Se permite ser tratado por Deus. Sim. Eu acho que é isso. Algumas pessoas, elas têm muito essa questão do perdão, assim, como que eu vou falar? É muito difícil, né? Uhum. Elas têm algo que está ferindo o coração, alguma palavra, alguma atitude de alguém que feriu. Você vai falar a respeito de perdão, é quase que um tabu, né, Camila? É verdade. É quase uma agressão para algumas pessoas. E por isso que eu propus esse tema, porque nem todo mundo tem acesso à igreja, conhecer o porquê de perdoar, né? Uhum. Qual o motivo que Deus pede para você perdoar, como Deus pede para você perdoar, e tem muitas dúvidas, né? Verdade. As pessoas acham assim que perdão, você tem que sentir para perdoar o outro que fez alguma coisa para você. Outros acham que perdão é simplesmente você deixar a pessoa fazer o que quer com você, né? Não, eu vou deixar ele fazer o que quer, justo, né? E é por isso que nós vamos falar um pouquinho aqui para ficar bem claro do que se trata, na verdade, o perdão, né, cara? Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito esclarecedor, porque eu acho que antes de eu passar pelos processos, né, de perdão e cura, que eu sempre relaciono os dois, eu acho que eu não tinha ideia o que era o perdão. Porque o perdão na minha cabeça era como se fosse um sentimento mesmo. E aí eu acho que as pessoas veem o perdão com aquela questão de, além de uma obrigação, de você tem que perdoar, porque Deus manda perdoar, mas que você vai ser um bobo para se perdoar, né? Que alguém vai meio que de alguma forma sair ganhando em cima de você. E pelo contrário, o perdão ele beneficia muito mais quem perdoa do que quem é perdoado, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Quem perdoa é livre, né? Sim, exatamente. E aí eu tava pensando, assim, como que eu podia expor essa questão do perdão. Até fui procurar no dicionário que falava sobre o perdão. E assim, eu vejo que tem duas formas da gente olhar o perdão. A forma natural, né, do sentimento, do intelecto do ser humano em si. E tem a questão espiritual, né? Que nós vamos falar um pouco sobre a espiritual, mas ela tem a natural que os psicólogos, psiquiatras, todos eles incentivam o perdão porque é uma liberação para a pessoa. A pessoa que não perdoa, ela carrega aquela pessoa que ofendeu, que magoou, e assim, a gente pode falar de coisas que são não é só uma palavra maldita, às vezes tem pessoas que são prejudicadas de diversas formas, e aí quando alguém chega e fala assim, você tem que perdoar, a pessoa acha que assim, eu tô fazendo bem para outra pessoa, mas na verdade, quando você perdoa, você libera a outra pessoa e você fica livre para viver a sua vida sem aquela mácula, aquela sujeira, aquele peso. Então, eu acho que o perdão ele tem que ser visto dessa forma. Quando você vê o perdão dessa forma, se torna um pouco mais fácil de você querer perdoar, né? Porque não é fácil, não é muito fácil. Porque a primeira questão a ser respondida é que o perdão não é um sentimento. Né? É verdade, isso é verdade. O perdão é uma decisão. É isso aí, é uma decisão. Eu acho que você decide perdoar
E assim, dependendo do temperamento da pessoa, eu tava até brincando com meu marido antes de a gente conversar, que assim, eu sou uma pessoa que eu não sou muito melancólica, então o meu temperamento, eu sou muito prática, então decidida, então quando acontece alguma coisa do dia a dia, ou até as coisas mais difíceis, lógico, hoje que é a maturidade que eu tenho, né? Antigamente a gente não pode garantir muito, mas acontece alguma coisa, eu simplesmente ignoro, engulo e bola pra frente. Agora, uma pessoa que é mais melancólica, que olha a vida assim, né, daquele olhar mais melancólico, isso é uma personalidade. Tem mais dificuldade de perdoar. Então, ela se sente mais... Qualquer coisinha... Tem os dodói, né? Os dodói que... Qualquer jeito que fala. Aí, assim, sofre vários processos. E o processo do perdão para essa pessoa não vai ser o mesmo do que para alguém que é mais prático. Né? Às vezes vai demorar um pouco mais. Mas é decisão do mesmo jeito. Né? É decisão diária. Você olhar para o outro e não deixar que aquilo te machuque de uma forma que sua vida paralise, né? É uma decisão de ser liberto, de viver livre, né? É bem isso, Dri. Então, assim, eu olho o perdão dessa forma, dessa questão de ser uma decisão diária, né? E uma decisão até que a cura venha. Então, a decisão do perdão é até que a cura venha, que aí entra a parte espiritual. Eu sei que muitas pessoas, assim, foram curados sem a intervenção. Pode ser que tenha essa intervenção sem a ajuda de Deus. Eu acredito que tenha. Mas nós, como cristãs, né, a gente crê que Deus, ele é o nosso ajudador na cura. Eu não sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse curado as minhas feridas, né, quando eu decidi perdoar. Eu não sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse entrado. Então, provavelmente, eu seria uma menina muito mais amargurada, muito mais dodói. Eu deixaria, eu acho que muitas oportunidades boas passar pela minha visão equivocada da vida. Eu acho, né? Então, eu creio que Deus me transformou. Então, graças a Deus que ele entrou e me curou, limpou, deixei ele fazer o que ele queria mesmo. E eu estava até assistindo, eu acompanho o Dr. Augusto Cury num curso que ele dá, né? E tem uma palestra dele que ele fala sobre perdão, sobre um livro que ele escreveu que é sobre... eu não lembro bem o nome, mas é sobre ter a mente aprisionada. Uhum. Porque quando você não perdoa uma pessoa, quando você decide que você não quer perdoar, que você não quer liberar aquela pessoa, você carrega ela com você, né? De que fica revivendo aquela emoção, porque... A ofensa, né? A pessoa quando te faz algo ruim, aquela algo que você recebeu é carregado de emoção, né, Camila? Verdade. É carregado de muito. Então, quando você decide falar, eu não vou liberar essa pessoa, você fica revivendo aquilo na sua cabeça, né? Que ele fala assim, que é o código RAM, né? Que volta aqui no centro da memória. Sempre está voltando no centro da memória. E ele estava até falando que é uma questão de inteligência. Porque quando você decide falar assim, eu vou liberar, você fica livre para ter a sua memória liberta, sabe? Para não ficar pensando naquele sentimento. Por quê? Porque aquilo vai, como você disse, vai te impedir de viver muitas coisas boas, Verdade. né? Vai te impedir de ter conexões na vida boa. Porque, de repente, porque você não libera uma pessoa em específico... Você deixa de se relacionar com pessoas que estão próximas a ela. E, de repente, aquela pessoa que está próxima a ela é pessoas que vai fazer bem para você. É bem isso mesmo. E atrapalha muito a vida de muitas pessoas por causa da falta do perdão. Eu acho que a pessoa, ela se coloca num lugar de vítima. E aí, toda vítima, ela é uma vítima. Então, assim, se a pessoa se coloca como vítima, ela sofre como vítima. Aí, o que acontece? Eu imagino que os olhos dela fica como se ela tivesse um óculos sujo. Aí ela vai olhar as pessoas e ela vai sempre esperar de novo ser ferida, de novo ser magoada. Por isso que existem os dodóis, que eu brinquei com os dodóis, porque assim, ela espera ser ferida porque ela não superou um trauma. Quando ela não superou aquele trauma, aí todas as pessoas que aproximam dela, de alguma forma, ela tenta, ela acha que vai acontecer de novo.
Então, ela se protegendo da pessoa acaba se protegendo de coisas boas, né? Que poderia estar vivendo. exatamente. Então, eu vejo, assim, é que cada pessoa, quando a gente fala de perdão, é muito amplo, né? Então, tem várias áreas, então a pessoa, ela tem que colocar dentro do contexto dela e ver de que forma que ela pode perdoar. Eu lembro que tem uma líder que foi uma mãe espiritual para mim, assim, eu não vou citar nomes para não expor ela, mas eu lembro que ela contou o testemunho dela de como ela liberou perdão para uma das pessoas que feriu muito ela. E aí ela conta que Deus pediu para ela perdoar e ministrou ela através de um livro que era a Oração do Pai Nosso, que falava, né, que nós temos que perdoar os nossos irmãos, né, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E ela não conseguia perdoar e ela se sentiu cobrada, assim, Deus ministrou o coração dela que ela precisava liberar perdão. Só que era uma pessoa que tinha ferido muito ela, né, tinha traído ela, e aí ela falou que, assim, ela pediu para Deus, Deus, me ensina a perdoar, porque eu não sei perdoar, eu não estou sentindo, e o povo fala que é uma decisão, mas assim, como que eu tomo essa decisão? E eu achei muito legal expor esse exemplo dela, porque Deus deu um texto para ela, que é aquele, orai pelos vossos inimigos, não amaldiçoai, mas abençoai. E porque Jesus ele veio falando que nós não temos que amar os amigos só, nós temos que amar os nossos inimigos. E aí Deus fez ela orar todos os dias por essa pessoa, todos os dias. Aí ela orava e ainda deu uma alerta para ela, falou, não é para fazer oração de justiça própria, tipo, Deus abre os olhos dele, sabe? Deus abre... Ela falou assim que não era para fazer essa oração, era para abençoar, abençoa a família dele, abençoa o negócio dele, abençoa tudo que ele faz, abençoa ele. Aí diz que depois de 8 meses, se eu não me engano, se eu não tiver errado, mas eu acho que foi 8 meses, ela orando todos os dias, a cura veio e o Espírito Santo falou assim, agora basta, você não precisa mais. E ela foi liberta. Então, assim, talvez essas pessoas, talvez uma pessoa orando todos os dias, ou né, pedindo para Deus gerar isso no coração, às vezes pode ser semanas, às vezes pode ser meses, às vezes pode ser anos. Então, assim... Sim. E é uma questão... do tamanho, da profundidade da ferida, né? Exatamente, também tem isso, né? A profundidade da ferida é muito importante, porque se, assim, feriu e a pessoa está sofrendo as consequências ainda, porque uma coisa é uma palavra, assim, que a pessoa, né, maldita em você e você fica magoado. Na hora errada. Uma coisa é uma pessoa te ferir a ponto de destruir uma parte da sua vida, e aí você vai ter que reconstruir. Então, gente, não é fácil. Falar que é fácil, não é. Realmente é um desafio mesmo, né? É um desafio diário, na verdade, né? Porque o perdão, para algumas áreas da nossa vida, ele tem que ser diário, né? É verdade. Isso é verdade. É uma decisão diária, porque o dia que a pessoa decidir não ficar mais perto de Deus, né? Porque essa questão do perdão tem muito a ver com contato você e Deus, para nós cristãos, né? Quanto mais perto de Deus você está, mais sensível ao perdão você fica, ao meu ver, né? É verdade. E o dia que você decide, o dia que você se permite se afastar assim, um pouco de Deus, ou se permite não decidir, esse dia acontece que você vai criar algo no seu coração que vai ficar difícil, né? Você passar para frente. Fica uma mágoa, uma ferida aberta, né? E você pode reviver tudo que já viveu no passado. Então, é uma questão de todos os dias você falar, eu decido perdoar até que a ferida esteja totalmente fechada. Exatamente. E ela não vai sumir.
Uma coisa que assim, Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas ele não dá amnésia, gente. Ele não existe amnésia. Você nunca mais vai lembrar. Eu até algumas vezes na minha vida eu fiz essa oração, sabia? Eu falei para Deus, Deus, limpa a minha mente. Nossa, mas não foi nenhuma nem duas, foi várias. Eu falei assim, Deus, por favor, muda minha mente, limpa a minha mente, tira isso de mim, porque assim, era uma coisa que assim, demorou para eu ser curada. Então, parecia que era marcas que estava muito profunda. Então, eu cheguei a fazer essa oração, mas, gente, infelizmente, ele não dá amnésia, mesmo porque as nossas feridas, hoje eu vejo muito isso. As minhas feridas as que curam as pessoas. Quando eu preciso dar o meu testemunho de alguma área que eu fui curada, eu sei, as pessoas são edificadas. Então, eu falo, bom, Deus não dá amnésia justamente por isso. É a nossa vida, é a nossa história, né? Então, assim, vale a pena viver a nossa história porque é o que ele tem para nós, né? Eu li um livro da Storm, eu ganhei de uma discipuladora, que se chama Cicatrizes. Uhum. E nele a Storm fala que Deus não vai fazer com que você esqueça daquele período que te feriu. Uhum. Mas Deus vai transformar aquela cicatriz em aquela ferida em uma cicatriz. Uhum. E a cicatriz, ela serve para nos lembrar que nós fomos feridos, mas que fomos curados. Verdade. E já não existe ferida naquele lugar. Verdade. Mas ela lembra da história, né? Igual eu tenho cicatriz de queimadura de quando eu era criança. E hoje eu olho para a cicatriz, ela não dói, né? Ela não tem mais dor. Mas quando eu olho para ela, eu lembro que quando eu era criança, eu desobedeci minha avó e liguei o fogo sem a autorização dela e o guardanapo pegou fogo e eu acabei me queimando. Aí, ó. Então, a mesma coisa acontece quando nós somos feridos na alma, né? É verdade. Você não vai esquecer do que fizeram a você. Mas vai chegar um dia que você vai olhar para sua história e você não vai ter dor mais, né? Quando você olha para o seu passado. Mas vai lembrar que você passou por um período e aquele período vai te trazer alguma aprendizagem, não só para você, mas para outras pessoas, né, cara? Eu vejo dessa forma. E assim, a gente valoriza. Hoje, Dri, nas épocas mais difíceis, assim, depois da minha cura e tal, da minha relação com Deus, se tem alguma coisa que eu me quebranto facilmente diante de Deus, é se eu trouxer à memória as coisas que ele já me curou. Eu fico assim, eu fico emocionada, se eu começo a lembrar da Camila antes do que ela passou, eu antes de Jesus entrar, nossa, meu Deus do céu, aí eu me quebranto de novo, porque assim, eu sei de onde ele me tirou. E eu sei o que ele me deu vida. Então, quando eu penso em Jesus, eu penso em vida, porque ele me deu a vida. Então, ele me deu, além de curar, ele me transformou. Ele transformou o meu caráter, ele me deixou, assim, totalmente diferente. Então, eu brinco que se tirar Jesus de mim, não sobra nada, porque nada bom, porque a parte boa de mim, ele que me deu, de verdade. Eu falo assim, brincando, mas é verdade. A parte boa no escritório, eu falo para as meninas, eu falo, gente, assim, às vezes eu posso até ser um pouquinho chata, às vezes falando de Jesus, né? Tem gente que quer ouvir, tem gente que não gosta de ouvir, mas assim, eu falo, não tem como eu não falar. Eu não fico assim, falando incisivamente para a pessoa que não quer ouvir, para não ser chata, mas se tirar Jesus de mim, acabou a Camila. Então, eu não consigo assim ver uma vida sem ele. Mas eu vejo que também as pessoas têm que saber como buscar. Né? Então tem que ser de todo o coração. A pessoa ela não pode chegar a Deus só pelo que ele tem, né? Mas pelo que ele é, né? Então tem muitas coisas que a gente pode falar, mas vamos focar no perdão. Senão eu vou... Não perde. Mas é muito complicada essa história do perdão, mas o que facilitou para mim é entender o contexto do reino de Deus. Verdade. Né? Quando eu estudei aquela história de Mateus 18, 23, que Jesus começa a contar a parábola do rei, que foi acertar as contas com o servo, e ele devia muito dinheiro.
e o servo pediu perdão e ele perdoou, e ele encontrou um outro servo, um co-servo no meio do caminho, e esse servo não pediu perdão e esse servo não perdoou. O rei fica sabendo da história, manda chamar o servo dele, fala, eu não perdoei a sua dívida, você também não poderia perdoar o seu semelhante, né? Que a dívida dele era tão menor, já que você não fez isso, eu vou te cobrar toda a dívida novamente. Né? E ele foi entregue aos torturadores. E Jesus fala assim, que acontecerá semelhante a coisa a quem não perdoa de todo o coração. Verdade. Então eu entendi o tamanho da minha dívida que eu tinha para com Deus. Verdade. O tamanho do perdão que eu recebi de Deus. E assim, o que o meu irmão faz para mim é algo muito menor. Verdade. O valor diante de Deus é Verdade. bem menor. Nossa, Então, não estava lembrando desse texto, mas perfeito, Dri. Verdade. Então, quando eu lembro desse texto, isso me traz consolo. Porque eu entendo que tudo que Jesus estava tentando ensinar para mim, olha, a mesma graça que eu estou derramando sobre você, porque eu estou me entregando para pagar a sua dívida, faça o mesmo pelo seu irmão, né? Verdade. Não vá você pegar a sua história, mas deixa que eu pago a dívida dele por ele também, né? Nossa, porque, na verdade, todos nós temos, né? Eu acho que... Então, Não, pode terminar. Pode falar. Não, mas é bem isso mesmo. É quando você entende quem você é, você sabe que o seu irmão é igual a você. Não tem, ninguém é melhor que ninguém, né? Pelo contrário, talvez a gente, às vezes, por conhecer um pouco mais, eu nasci numa família cristã, né? E eu, desde pequeno, eu escuto falar sobre a palavra de Deus, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, às vezes, até maior do que aquele que não foi criado, né? Dentro da palavra. Uhum. Exatamente. Eu penso desse jeito. E assim, quando as pessoas... Eu fico com dó hoje. Dó não é a palavra, seria misericórdia. Uhum. Quando eu encontro uma pessoa que ela está presa na amargura, porque a ofensa é como se fosse uma semente, né? Que vai brotando no coração e vai criando uma raiz de amargura, até que a pessoa está tão presa que ela só fala daquilo, só vive aquilo. E quando eu encontro uma pessoa assim, hoje eu tenho misericórdia. Eu olho para a pessoa e eu falo assim, ela não entendeu, ela não consegue ainda entender, ela precisa conhecer Jesus, entender o que Jesus fez por ela, para que ela possa fazer isso pelas pessoas. Quando a gente tem esse entendimento, né, do que Deus fez por nós, a gente começa a ter misericórdia das pessoas que vivem no mesmo lugar, né, aprisionado pela falta de perdão. É verdade. Isso hoje eu olho assim para todas as pessoas que já me feriram, né? Consciente ou até inconscientemente, porque às vezes as pessoas ferem a gente sem querer. Tem pessoas que são maldosas, que ferem, sabem o que estão fazendo, mas tem pessoas que ferem sem querer, né? A gente vive num mundo que tá, né? Isso aí é normal. Mas as pessoas que me feriram, assim, hoje eu tenho realmente às vezes misericórdia, porque algumas identificaram, né, e eu vejo que assim, tocou a vida também, mas tem outras que estão presas lá. Então eu me libertei daquela ofensa, mas eu vejo que as pessoas não se libertaram também. Então por isso que eu falo que a gente estava conversando outro dia sobre isso, né, que o perdão, ele é mais egoísta do que altruísta, se você for pensar, porque é muito melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado, porque quem é perdoado, não sei até que ponto faz diferença, né? Assim, se tem um bom relacionamento, acaba sendo um pouco melhor, mas para quem perdoa, é uma cura muito grande, assim, é libertador, sem dúvida. É libertador. E uma coisa que ajuda muito as pessoas a ter uma vida perdoadora, a ser uma pessoa perdoadora, é entender que você não é uma vítima. Você foi uma vítima naquele momento que você foi ofendido, a pessoa fez algo, porque a gente não pode tirar aqui, né, que às vezes a pessoa realmente sofreu uma transgressão muito grande, né? Ou foi abusado, ou houve um abandono emocional, né? Ou de pessoa mesmo, geográfico, houve uma traição, e isso é muito duro para a alma, né? Sim. Então você foi uma vítima.
Mas chega um ponto que a gente tem que deixar de ser a vítima. E a gente, como diz até o próprio Augusto Cury, você tem que passar de vítima para ser o ator principal da sua história. Porque verdade. se você deixar não perdoar, você acaba sendo um espectador de tudo que os outros vai fazendo para você. E você já não dirige mais a sua história. É verdade. Né? Ele fala muito isso. Eu estudei. Ser protagonista da própria história, né? Eu achei muito legal, verdade. Mas é verdade. E as pessoas às vezes vivem no automático e não percebem que tá nisso. Acha que a vida é assim. Sim. E não é assim, né? Quando eu entrei na igreja, sabe uma das coisas que foi muito importante para mim? Exemplos. Porque, assim, eu nasci numa família muito boa, meus pais, assim, me deu uma boa educação, mas eles tiveram muitos problemas conjugais. Minha mãe era uma pessoa muito difícil. Então, meu pai, assim, ele brinca, ele sofreu bastante com ela e tal, com muita coisa. E eu cresci num ambiente não muito saudável nesse ponto. E aí, eu achava que toda família era assim. A pessoa que nasce dentro de um contexto, ela acha que assim, parece que não existe algo melhor que aquilo. A pessoa que às vezes está ferida, que está numa situação difícil, ela talvez ela nem sabe que existe uma vida muito melhor que aquilo. Alguém tem que pegar ela, aí ajuda os amigos, as pessoas que estão de fora, tem que pegar essa pessoa e falar assim, esse não é o seu lugar. Você não é vítima, você você não vai ficar para sempre ali, tirar a pessoa daquele lugar, porque aí quando eu cheguei lá na igreja, eu vi muitas famílias estruturadas, sabe? Filhos diferentes, família que assim vivia uma verdade. Eu sabia que não era perfeito, ninguém nunca falou que seria perfeito, mas assim, era uma família estruturada, com fundamentos na palavra, e quando eu entrei, eu falei, eu quero isso para minha vida. Aí foi aonde eu comecei a ser curada. Eu falei, eu quero isso. Eu quero ser exemplo. Eu quero, de alguma forma, que meus filhos cresçam vendo uma estrutura do Senhor. E aí foi onde começou a gerar tantas coisas assim. Aí foi, acho que, o processo de cura, né? Começou o processo de cura em mim. Assim vai começando os processos. Uma outra coisa, assim, eu não sei com você, mas que me ajuda a entender de forma bem clara o que Deus quer, é porque às vezes a gente quer ser justiceiro, né, Camila? Isso é verdade. A gente quer pagar na mesma moeda. Na verdade, a gente não quer pagar na mesma moeda, a gente quer pagar mais caro. Mais caro, é verdade. Quer fazer a pessoa sofrer. Mas é verdade. Não, ela pisou no dedo, você quer arrancar um dedo dela. Você quer muito mais do que pisar no dedo verdade, de volta, né? Verdade. Então, a gente quer fazer justiça. A gente quer que a justiça seja cumprida. E nessa questão da justiça ser cumprida, às vezes a gente acaba sendo injusto com pessoas que não fazem parte daquele momento que você estava vivendo. É verdade mesmo. E Deus, ele fala para nós que ele fala para nós assim, ó, deixa eu fazer justiça, né? Romanos 12 fala a respeito disso. Olha, se seu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá a ele de beber, né? Verdade. Quando você faz isso, você amontoa brasas sobre a cabeça. Quer dizer, você deixa Deus ser seu justo juiz da causa. Verdade. Bem isso mesmo. E aí, essa questão é muito difícil para a maioria de nós, né? Cristão. Eu conheço pessoas cristãs que não aceitam o perdão porque ele fala assim, eu não vou, por exemplo, esposas, né? Porque a gente lida muito com mulheres, né? Ah, mas o meu marido vai viver daquela forma, vai continuar fazendo coisa errada? Ou a pessoa me abusou e ele vai continuar bem? Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que você deixe com ele a justiça ser feita, né? Sim. Porque quando nós chegamos para Jesus, né, Camila, a gente entende que Deus é nosso Pai. Verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Jesus fala que Deus é um pai perfeito, né? Ele fala em uma das parábolas que nós somos pais maus, mas ele é um pai perfeito. Ele não vai deixar faltar nada. Então eu vejo assim que não é do caráter de Deus deixar a gente ser ofendida, deixar a gente ser maltratada, deixar a gente ser humilhada. Eu li isso num livro hoje. Eu tô lendo um livro chamado Sem Rivais, da Lisa Bevere. Que legal. E em um dos capítulos, ela fala isso. Deus é o seu pai, não faz parte do caráter de Deus
deixar você ser humilhada, maltratada e menosprezada. Verdade. Mas você precisa deixar com Deus que Ele seja Deus da situação e não você tentar a sua própria justiça. Eu achei isso maravilhoso, Nossa. porque muda a nossa vida. Muda a nossa vida. É que daí você realmente confia em Deus. Porque ainda mais quem tem problemas com a paternidade natural não consegue entender essa paternidade de Deus perfeita, né? Então, Deus, ele é um pai. Eu lembro que uma das coisas que eu tive que ser curadas é com relacionamento com meu pai, inclusive, porque eu perdi minha mãe muito cedo e o meu pai, ele sempre foi um ótimo pai, só que foi um pai muito trabalhador. Então, ele era um pai presente, assim, no tempo que ele tinha disponível, né? Mas ele sempre trabalhou muito. Aí e a minha mãe era aquela que cuidava da casa, né? Então a minha mãe era o coração da casa. Aí quando a minha mãe faleceu, tipo, rápido demais, meu pai, ele continuou a vida dele, né? De trabalhando até mais do que o normal, porque minha mãe ajudava ele, então acho que aumentou a carga dele. E aí o que acontece? Ele começou a namorar muito cedo também. Então eu e minha irmã, a gente ficou, assim, um pouco abandonada de uma certa forma, né? Assim, a gente ficou sem a presença dele e nós começamos a passar por muitas coisas difíceis ali, né? Que inclusive eu estava assim orando para Deus ministrar assim de que forma eu podia contar o meu testemunho, porque a gente falar da palavra é muito bom, mas a gente testemunhar o que Deus fez em nós é melhor ainda, porque as pessoas veem assim o que você viveu e depois ela pode ver os seus resultados em Cristo, né? Então eu gosto de compartilhar, mas essa área eu nunca tinha compartilhado. Então para mim assim é um pouco difícil, mas para resumir a minha história, não vou entrar em muitos detalhes, mas resumir, minha infância foi muito conturbada. Então, eu sofri muitos abusos na minha infância, então, tirou muito a minha pureza de criança, eu tive vários problemas de relacionamento nessa área. Dentro da minha família, inclusive. E aí, meu pai sempre foi um ótimo pai, assim, sempre foi muito cuidadoso, muito presente. E aí, nessa época que eu perdi minha mãe, que era uma época que eu estava começando a amadurecer, eu estava de 14 para 15 anos, eu tirou meu chão. Então, eu assim, desestabilizei completamente. E nessa hora eu não tinha onde me apegar. Eu tinha um namorado na época que, na minha imaturidade, eu achava que eu, né, era o homem da minha vida. E foi um cara que me ajudou muito. É o príncipe encantado. Mas eu sou muito grata por ele, porque ele fez o que era principal, porque ele me levou até Jesus. Então, ele não era muito assim, firme na igreja, mas ele me levou à igreja naquela época, porque ele sabia que eu precisava. E naquela época, todos os traumas da minha vida, da infância, veio à tona. Então, todos os abusos que eu tinha passado, as minhas dificuldades como criança, como adolescente, as rejeições que eu tinha passado, nessa hora foi onde, assim, tudo aflorou. Aí eu me tornei uma adolescente rebelde, né? Então, me tornei uma adolescente que, assim, insuportável, eu digo, porque eu era insuportável. Acho que só quem assim me amava muito para me suportar, porque eu era muito grossa. Então eu era aquela pessoa que se falava bom dia, eu falava bom dia por quê? Eu não tô bem, não. Eu era terrível. E aí eu tive muito quebra-pau com meu pai, porque como ele estava namorando essa menina, que assim, na época eu não concordava com o namoro, não entendia, eu achava que ele tinha abandonado a gente. E aí esse processo, eu criei um trauma muito grande do meu pai, que eu me fechei. Eu cheguei a falar uma vez numa briga nossa, que eu odiava ele. E, gente, é um sentimento, assim, o ódio é um sentimento, assim, terrível, terrível, porque ele corrói a pessoa. Eu lembro que eu não dormia, teve um episódio que foi um dia de uma briga muito feia nossa, que, assim, eu fiquei a noite em claro, eu tremia, igual uma vara verde, de raiva, de tensão, era terrível, foi um dia terrível. E aí, meu pai sempre falava pra mim assim, uma coisa, e aí ficava pior pra mim, mas ele sempre falava, filha, você não pode condicionar sua felicidade a ninguém.
você acha que a sua felicidade vai vir de mim, vai ser de alguém, e você não pode. Aí eu ficava mais louca ainda, porque eu falava assim, além de tudo, ele ainda tira as responsabilidades das costas. Eu ficava louca com ele. Só que assim, quando Deus começou a mostrar quem ele era na minha vida em relação à paternidade dele, ele me adotou. Eu nunca chamei meu pai de paizinho, um negócio muito amoroso. Deus mudou o relacionamento com meu pai, porque eu comecei a enxergar meu pai com os olhos que Deus enxerga a gente. Aí Deus começou a me curar. E você sabe que é uma estratégia que eu queria falar assim, para quem às vezes está nesse processo de cura. Eu não conseguia falar, né? Eu era uma pessoa amargurada, que se eu falasse alguma coisa com alguém, era briga. Briga na certa. Então, eu não sabia falar, eu não tinha maturidade. Eu começava a escrever carta. Aí, meu pai, eu só via ele de noite, na hora de dormir, porque a gente não se via durante o dia, né, na correria do dia. Aí, o que eu fazia? Escrevia a carta com o que eu sentia, deixava no criado mudo dele, e assim, ele não comentava nada, ele não falava muito comigo sobre a carta depois, só que assim, eu sabia que ele estava recebendo de alguma forma minhas palavras. E aí eu comecei, assim, aos poucos, eu escrevi uma carta, aí eu começava a me abrir de alguma forma, aí um dia eu chegava e dava um abraço, e nesse processo Deus foi me curando. Né, nessa decisão de falar, não, eu não sou uma vítima, meu pai, ele também sofreu, ele perdeu a esposa, então assim, é você se colocar na vida do outro e falar, poxa, ele também perdeu o chão, ele também, hoje eu olho para isso, nossa, a gente conversa, esses dias ele começou a abrir o coração para mim, para minha irmã, assim, falando o que ele achava que ele tinha errado como pai, assim, muito, muito humilde da parte dele, eu falei, pai, com a maturidade que o pai tinha, ele tinha 37 anos, muito cedo. Meu pai nunca tinha vivido sem minha mãe, eles casaram muito jovem. Então, assim, a maturidade que ele tinha, esperava o quê dele, entendeu? Então, eu falei, pai, não se cobra, não se cobra. A maturidade que eu tinha de 14 anos era pior ainda. Então, assim, não tinha como ser muito diferente. Mas, amém, Deus curou a gente, nos transformou, nosso relacionamento é fantástico. E eu chamo ele de paizinho, você acredita? Eu comecei primeiro chamando a Deus de paizinho. E aí eu peguei o paizinho, fiquei paizinho, e é um jeito carinhoso de chamar ele, e assim, ficou. E é uma coisa que, pra mim, é significado de cura, sabe? É muito legal isso. Sim. Deus transformou o mal em bênção. É verdade. José, né? É bem isso, verdade. Que às vezes a gente vive algumas histórias que na hora a gente não entende por que nós estamos vivendo aquilo e nem porque Deus permite a gente viver aquilo, Verdade. né? Mas em algum momento a gente vai ver a transformação, né? De mal em bênção. Quando Deus entra na nossa história, ele vai pegar tudo que é mal, tudo que é maldição, tudo que é ruim, e ele vai transformar em alguma coisa boa no futuro, né, Camila? Verdade. É bem isso mesmo. E ele é especialista nisso, na verdade, para provar que não existe perfeição. Existe pessoas com um coração aberto, que está querendo viver uma vida melhor, e ele quer nos dar essa vida melhor. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente precisa buscar ele, a gente precisa obedecer o que ele fala. E um dos mandamentos dele é que a gente perdoe os nossos irmãos, né, aqueles que nos ofenderam. Porque, inclusive, essa parte, né, dos abusos foi uma das coisas que foi uma das curas mais intensas na minha vida. Porque, na minha cabeça, essas pessoas tinham acabado com a minha infância, tinha acabado com a minha pureza, tinha acabado com isso. E aí eu comecei a pedir para Deus, falei, Deus, gera cura no meu coração, eu preciso que o Senhor me cure. E aí, porque eu queria ser restaurada na minha vida emocional, para ter uma família que eu queria ter, eu tinha muito medo, então eu tinha muitas ressalvas, assim, porque eu sabia que ainda era resquícios do meu passado.
E Deus foi me curando a ponto de eu conseguir ligar para a pessoa, né, que me ofendeu, me fez mal um dia, e eu consegui falar, olha, eu abençoo sua vida, eu te abençoo, eu te libero. Eu tremendo, né, com o coração, foi a pior ligação da minha vida, assim, de tensa. Só que eu consegui porque eu sabia da alegria que seria obedecer a Deus. Nossa, foi assim, tirei aquele fardo das minhas costas. Falei, ai, que delícia, eu tô livre, tô liberta. Não tem mais nada que me prende. Hoje eu fico olhando pra minha filha, falo, ai, que bênção, ela tem uma mãe que é livre. Que eu não vou passar os meus traumas para ela, eu não quero passar meus traumas para ela. Ela vai ser uma menina livre. Eu quero que ela viva o melhor de Deus, eu vou cobrir a vida dela, nós vamos cuidar dela na medida do possível e vou confiar que Deus vai fazer o restante. Ponto. Não quero ficar, ai, filha, não sai, não faz isso, né? Senão você fica neurótica. Sim, porque gera medo, né, no seu coração. E eu tava, inclusive no mesmo livro da Lisa, ela fala o seguinte, que o antônimo de amor não é ódio, né? O oposto do amor sempre é medo. Porque verdade. é o medo que te paralisa. É verdade. Mas é o amor quem salva, né? E é você se deixar ser amado por Deus, ser cuidado por Deus, né? Nas suas feridas, é que vai te sarar, né, Camila? É verdade. Porque você não vai estar, assim... Você não vai estar ferindo a outra pessoa, porque a pessoa que te fere, às vezes, nem sabe que te feriu. Muitas vezes tem gente que nem sabe, não tem essa consciência. É verdade. Tem pessoas que têm. Não tô falando que não são todas iguais, né? Mas, assim, tem coisas que as pessoas nos falam ou fazem para nós, ela não tem essa consciência do tamanho da ferida que nos faz. É verdade. Mas, assim, quando você decide perdoar, você larga aquilo que tá te ferindo. É como se você quando você não perdoa, é como se você estivesse segurando uma faca, né? É isso. Bem afiada. E aí aquilo fica te machucando, sangrando, e você fala, não vou soltar, não vai vou soltar. E tem que, o dia que você resolve obedecer a Deus e soltar a faca, aquilo que estava te ferindo não está ferindo mais. Ainda está, a ferida está aberta, o sangue está escorrendo. Vai demorar um pouquinho, Deus vai tratar o seu coração, vai tratar a ferida. Mas vai ser tratado. O amor de Deus nos cura, né? É verdade. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quando a gente faz isso, a gente resolve liberar perdão, enfrentar, às vezes, aquilo que nos traz medo, nós nos tornamos libertos e podemos viver uma vida abundante de verdade. É verdade, é bem isso mesmo. E você sabe uma coisa que é muito importante, porque assim, muitas pessoas talvez que tá nos ouvindo ou já vai nos ouvir ainda, talvez falar, eu não preciso perdoar assim nada significativo hoje, né? Só do dia a dia que a gente tem que perdoar todo dia. Mas eu não preciso perdoar, eu já passei por essa cura. Nós precisamos ser agente de cura para a vida das pessoas. Por quê? Eu fui muito curada através da vida das pessoas ao meu redor. Então, eu lembro, gente, que eu não conseguia muito me relacionar com abraço com as pessoas, sabe? Como eu era muito fechadinha, então eu nunca fui de abraçar, de beijar, eu não era muito amorosa, porque eu fui meio blindada nisso. Aí o que acontece? Eu caí numa igreja super amorosa que a pastora super ama, abraça e beija. E aí, eu lembro que toda vez que eu falo com ela, ela fala que me ama. Assim, toda vez ela fala que me ama, que ela me abraça. E aí, assim, eu senti um amor que eu não conseguia retribuir, mas eu gostava. Então, toda vez que eu falo com alguém assim que é muito amoroso, às vezes falo que ama, eu nem sempre falo, não é o meu jeito. É difícil você vai falar assim, que toda hora a Camila vai falar que não é o meu jeito. Só que as pessoas precisam ouvir. Aí eu caí depois, a gente foi para Jaguapitã, que o povo é super amoroso lá também. O povo abraça, beija, fala que ama, chama de amor, sabe assim? E aí eu caí lá de paraquedas, eu fui constrangida, porque assim, lá eu me tornei muito mais amorosa, porque lá eu passava esse amor que fluía de mim. Por isso que o povo fala, esse povo da igreja é falso. Mentira, não é falso. O que flui de nós é o fruto do Espírito.
que eu gosto muito de falar dele, porque quando a gente aceita Jesus, ele nos ajuda tanto nesse processo de perdão, cura, e também para viver essa vida em abundância, porque ele dá o fruto dele, que é paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E assim, eu vejo que tudo isso vem em nós e a gente começa a fluir. E aí eu fui muito, mas muito amada lá. Então, isso que, assim, impactou muito, sabe? Assim, a minha vida, e eu acho que as pessoas têm que incentivar e fazer isso mais. Agora nessa pandemia, eu não posso ficar abraçando muito, mas uma palavra você pode dar, uma palavra de incentivo, né? Mandar uma mensaginha, fazer um vídeo chamada. Dá para fazer, né, Dri? Dá. Dá para fazer várias coisas, né? Você pode ter atitudes de amor, principalmente com os que amam as pessoas de dentro de casa, né? É verdade, Porque isso é os verdade. de dentro, geralmente, são as pessoas que mais nos ferem. É verdade. Mas também são as pessoas que mais nós precisamos mostrar amor. É né? bem isso, Dri. Nós todos, não há uma casa que alguém não se sinta ferido pelo outro. É verdade. Porque é família, né? A Bíblia fala que o ferro com ferro se afia, fala de relacionamento, né? O nosso relacionamento com as pessoas dentro da nossa casa nos faz amadurecer, faz a gente enxergar as nossas debilidades, as nossas deficiências, faz a gente mudar pensamentos. E assim, dentro da nossa casa é o lugar onde a gente precisa mais exercitar todos os frutos do Espírito Santo. É verdade. E o principal desse fruto é o amor, né? É o amor. O amor, ele tem que não só ser falado, porque a gente precisa ouvir que é amado, mas também precisa ser de forma em ações, né? Em ações Ações que demonstram esse amor por nós, né? Porque o amor é uma decisão também, né, Dri? O amor é outra coisa que é uma decisão. O amor, ele não é um sentimento só. Ele é decisão. Eu amo a minha filha, tem hora que eu sinto aquele amor de sentimento muito forte, quero abraçar ela, beijar ela. Só que assim, o meu amor pela minha filha é demonstrado numa noite igual essa madrugada, por exemplo, porque ela não me deixou dormir. Entendeu? Que ela acordava de 2 em 2 horas, eu morrendo de sono, ela querendo mamar, porque ainda ela mama no peito, aí no frio, agora, na noite não, mas às vezes agora durante o dia ela vai mamar, com aquelas mãozinhas geladas, bota nas minhas costelas. Então assim, nessas horas que a gente ama de verdade, entendeu? Porque você abre mão do seu próprio eu para poder amar o outro. Isso é o verdadeiro cristianismo, isso é o verdadeiro amor. A Bíblia fala também de um texto que eu gosto muito, que o Senhor demonstrou, o Jesus, ele mostrou maior amor por nós, entregando a sua vida, né, por nós. E foi o maior exemplo de perdão da humanidade, né? Porque quando Jesus está na cruz, ele fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo a gente ainda não tendo reconhecido o nosso erro e nem se arrependido do nosso pecado, Jesus falou assim: ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando alguém te fez, esse é o recado que eu quero deixar aqui. Depois eu quero que você faça uma oração, porque tá acabando o nosso tempo. É verdade, Dri, vai falando o tempo aí. Eu quero deixar esse recado pro pessoal a respeito de perdão. Quando alguém te fizer uma ofensa, seja ela profunda, ou seja ela de médio porte, ou de bem profunda, porque tem percas que são ofensas que são muito profundas, tipo a perda de um filho, assassinato, né, uma traição, é algo muito profundo. Mas sempre você pensa como Jesus, né? Perdoa ele porque ele não sabe o que faz, porque geralmente a pessoa não sabe o que está fazendo. Busca de Deus, né? O amor de Deus para sua vida, para que a graça do Senhor seja derramada sobre você, o favor de Deus seja derramado sobre você, para que você possa derramar perdão e graça sobre as pessoas que te ofenderam também, para ser curado, né? É bem isso. Quanto tempo nós temos aí, Dri? Nós temos 5 minutinhos. Mas ó, eu só queria falar uma coisa que eu sofri muito também, eu precisava falar sobre isso, que é o auto-perdão, tá? A gente fala muito sobre perdão dos outros, mas existe um perdão que é tão importante quanto o outro, que é se perdoar.
Tem pessoas que ela tomou alguma decisão difícil, assim, errou em algumas áreas da vida, e a pessoa não tem coragem de se perdoar. E isso também é pecado diante de Deus. A pessoa se coloca como vítima do próprio mal que ela se fez, e ela se fecha num casulo e acha que ela não é merecedora da graça de Deus, que ela não é merecedora de muitas coisas, e aí ela não perdoa a si mesma. Eu sou uma pessoa que me cobro demais, eu me cobro muito em todas as áreas da minha vida, e Deus me ministrou profundamente sobre me perdoar, para eu ser livre das minhas cobranças, das minhas próprias cobranças, e que Ele me perdoa. Se Ele me perdoa, eu tenho que me perdoar também. Então é muito importante as pessoas lembrarem disso também. Perfeito, perfeito. Isso é perfeito. Né? Porque assim como Deus, como qualquer outra questão a respeito de perdão, né? Nós não somos maior que Deus. Se Deus me perdoou, eu também posso me perdoar. Isso né? mesmo, né? Independente do que a pessoa fez. Independente do que a pessoa fez, a gente pode se perdoar, sim, sim, com certeza. E vamos lá, orar então? Vamos orar? Uma oração pra... Vamos orar. Eu vou orar e aí, no caso, você vai me direcionando. Qualquer coisa se eu passar, mas vai ser rapidinho, né? Só para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir e quer tomar essa decisão, para que ele mesmo possa fazer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. O Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. O Senhor criou a tecnologia, deu inteligência para o homem, para a gente poder usufruir nesse tempo de distanciamento, de mudanças, e nós te agradecemos por essas ferramentas maravilhosas que o Senhor fez. E eu quero pedir agora para que todos aqueles que estão nos ouvindo ou que ainda vão nos ouvir, que o Senhor possa entrar com cura, trazendo, levando essas pessoas a tomar a decisão pelo perdão, liberando as pessoas que ofenderam, que fizeram mal, de abusos, de feridas na alma de diversas formas, traições, calúnias, palavras de maldição que lançaram sobre a vida delas. Pai, que o Senhor possa conduzir elas ao perdão, ao arrependimento também do pecado de ter guardado tanta mágoa. Que o Senhor entre nessa área e também traga a cura que elas precisam. O Senhor tem o remédio mais precioso, que é o amor. É o amor que o Senhor tem por cada vida, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, que cada um também tenha a mesma misericórdia que o Senhor tem por nós. Tenha misericórdia pelos nossos irmãos, por aqueles que ofenderam. E também, Pai, que o Senhor nos ensine a nos perdoar diariamente. Aquelas pessoas que sofrem com isso, que se cobram demais, ou se cobram por ter feito decisões erradas. Pai, por favor, ajuda essa pessoa, conduz essa pessoa a ser curada nessa área também, Deus, e ser liberta para viver todos os seus sonhos, os seus projetos, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, amiga, que delícia! Adorei isso! Quantos minutos nós temos? Nós temos 3 minutinhos ainda. Meu Deus, que delícia! Gente, adorei isso! Tô adorando. Não, foi uma bênção, foi uma conversa muito boa. E eu quero te agradecer por participar dessa live. Ela vai ficar gravada. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Amém, foi uma bênção. Amém. Você é uma bênção, né? Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada. Abençoa a vida de muita gente. E eu quero deixar aqui minha gratidão por você aceitar participar desse desafio, né? E você é um exemplo para mim. Você sabe que eu já falei várias vezes para você que você é um exemplo de mulher forte, virtuosa, uma mãe que luta, que batalha, que vai e que ora e que não tem medo de nada. Então, todas as vezes que a gente conversou, assim, você é uma guerreira. Você sabe disso, né? Na verdade, todos nós somos. As mulheres, principalmente, que a gente lida com mais mulheres. A gente, meu Deus, o que a gente faz é extraordinário. É só Jesus na nossa causa.
A gente, olha, passa cada coisa, é na família, com os filhos, é no trabalho, a gente concilia tudo. E assim, é uma benção, porque Deus é bom. Deus é muito bom com a gente. Bom da gente, com graça, né? Deus derrama muita graça sobre nós mulheres. Aí, Amanda. Linda! A minha Manu deve estar dormindo. Eu não sei, estão muito quietinhos lá. Deixa. Falei, qualquer coisa eu chamo vocês, mas deixa eles lá, tadinho. Deixa eles lá brincando. Ai, que saudade de ver vocês pessoalmente. Mas, ó, A gente vai marcar. vamos marcando, tá? Beijo pra todo mundo aí. Deus abençoe. Beijo, linda! Saudade. Beijo. Beijo. Até mais. Até. Tchau, tchau.